Escuta ativa. Autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento. E minha missão é que você saia desse podcast melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, SoundCloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. O podcast Escuta Ativa tem o prazer de receber o terapeuta Gustavo Guazelli, que trabalha faz tempo com medicina tradicional chinesa em seu consultório. Se faz essencial saber interpretar os sinais que nosso corpo manda, desde uma simples dor de cabeça até problemas de digestão, por exemplo. Gustavo, quando se trabalha com medicina chinesa, do que estamos falando exatamente? DK, pessoal do podcast, tudo bem? A medicina chinesa, ela tem por volta aí de aproximadamente 4.000 anos, apesar de não termos com exatidão essa data e nem exatamente a sua origem, mas a gente sabe que ela é uma medicina que ela integra tanto as questões psicossomáticas, questões emocionais, questão dos nossos órgãos e vísceras, intestinos, pulmão, coração, rins, baço, pâncreas, e ela junta tudo isso para fazer um único atendimento. Então eu acredito que esse é o grande diferencial dela para a maioria das outras medicinas, principalmente da medicina ocidental. E isso faz com que ela tenha uma capacidade muito rica de diagnósticos. Ela faz isso através da teoria dos 5 elementos, da teoria do Yang e do Zhang Fu, que é o que vai juntar toda essa questão dos órgãos com os sintomas que o paciente dá pra gente, como ansiedade, depressão, dor de cabeça, dor no corpo. Tudo isso a gente vai pegando e vai juntando para montar um diagnóstico preciso e que costuma ter uma eficácia de tratamento muito boa e muito grande. Você deve pegar vários casos, desde o mais simples até o mais crítico. Quando é o melhor momento de procurar ajuda? Então, DK, na minha opinião, eu acredito que o ideal é a pessoa procurar o profissional quando ela começa a sentir um sintoma de algum problema, como por exemplo uma dor de cabeça, uma dor na lombar, uma cervicalgia, não torcicolo, quando ele se apresenta no dia e aí ele vai durando aí por volta de 2, 3, 4 dias, ele ainda não passou. Então o que que acontece? Normalmente as pessoas elas vão começar a tomar algum medicamento para dor e possivelmente não vai estar resolvendo o problema durante esses dias. E é isso que a maioria das pessoas vai tender a continuar tomando o remédio para ver se melhora. Em vez dela continuar tomando essa quantidade de medicamento que na minha opinião é prejudicial para o corpo, né? Principalmente para rim e fígado, então já seria interessante dele estar entrando em contato com o profissional para ele entrar com um tratamento alternativo, como por exemplo a acupuntura, tuinal, shiatsu, que está dentro aí da medicina chinesa e que vai provavelmente resolver o problema de fato da pessoa, né? E não só tratar o sintoma, que é o que a maioria dos remédios fazem, e vai estar resolvendo o problema pela raiz, além da pessoa sair daqui muito relaxada, você fica com aquela impressão de que você deixou todos os problemas ali na maca, além de você também estar dando um upgrade e aí tá melhorando várias outras funções do seu corpo que provavelmente não estavam funcionando no seu potencial máximo e elas vão estar voltando pós o consultório num potencial bem melhor. Pode ser que esses sintomas sejam desencadeados por algum distúrbio energético? Como a medicina chinesa vê isso? É bem possível sim, viu, DK? É claro que cada paciente e cada problema vai apresentar algumas especificidades nos sintomas, né, e nas reações de cada paciente, mas é o seguinte, a medicina chinesa acredita que tudo que a gente não vai resolvendo ou vai empurrando com a barriga na nossa vida, tanto algum problema emocional que a pessoa tem, algum problema psicológico,
ou mesmo até alguma dor em algum membro, algum problema de articulação, algum problema de mobilidade, algum problema muscular, ele vai tendendo a ir acumulando, né? Aquele famoso efeito bola de neve. E se a pessoa não vai tratando isso de uma maneira paliativa, ou ela não vai, pelo menos tendo algum tipo de forma de liberando essa tensão, uma hora isso vai cedo ou tarde gerar algum problema crônico para ela. Através daí, a medicina chinesa vai tender a identificar esse tipo de problema e ir tratando com o paciente, né, conforme a gravidade do problema. Se é um problema mais simples ou um problema mais complexo, vai demandar um pouco de mais ou de menos tempo, né? Um exemplo, uma pessoa que ela tem costume de se estressar muito no trabalho. Ou ela tem um trabalho que estressa muito ela, ou ela não lida bem com o trabalho e ela fica estressada. Isso pode, por exemplo, causar um acúmulo energético no fígado, que vai tender a problematizar todas as funções naturais do fígado. E o fígado, pela medicina chinesa, quando ele está estressado, né, quando ele está com esse acúmulo de energia por estresse, ele tende a atacar pontos mais fracos do organismo. Como, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter o estômago mais fraco, ou ter gastrite, esofagite, refluxo. É bem comum quando esses tipos de pessoas que têm essa tendência se estressa, o fígado vai lá e gera a gastrite, ataca a gastrite, né? Isso é um dos exemplos. Isso pode acontecer também com dor de cabeça, isso pode acontecer com uma ansiedade até, inclusive, né, que pode estar vinculada com o estresse também. Tem vários tipos de sintomas que isso pode estar acarretando. Então, esse tratamento natural com agulhas, até a massagem, pode influenciar o mental das pessoas? Exatamente, DK. Influencia muito não só o mental, o psicológico, né, do paciente, como também toda a parte do físico, do emocional da pessoa também, né? Você sai, como muitos dos meus pacientes já falaram, com aquela expressão, nossa, sou outra pessoa, né? Eu já ouvi muito esse tipo de expressão aqui no consultório. Por quê? Como que isso funciona? Eu normalmente, na grande maioria dos casos, eu costumo trabalhar com uma combinação tanto da técnica de acupuntura, que é aquela com inserção de agulhas, que a maioria das pessoas já viu ou já ouviu falar, e com a massoterapia, dependendo do caso do paciente, eu vou usar ou técnicas de tuiná ou técnicas de shiatsu. Às vezes até uma combinação das duas, né? Isso significa utilizar os dedos, né, numa técnica de massoterapia para estimular os meridianos, que são os canais energéticos onde estão inseridos os pontos de acupuntura. Então eu costumo utilizar os principais pontos para estar tratando o problema do meu paciente e estimular os canais onde esses pontos vão estar perto ou alguns canais que vão auxiliar aqueles pontos para o paciente ter um resultado melhor e mais prazeroso também durante a sessão. Então, através dos estímulos das agulhas, né, dos estímulos da mão pelo terapeuta, na massagem, no tuiná, no shiatsu, é que vai estar apresentando a melhora do paciente. Além de, aqui no consultório, nós fazemos todo um estudo de como estão os hábitos do paciente, o que ele está comendo, se ele está bebendo água, se ele está gerando atividades na vida dele que estão gerando esses problemas, né, como trabalho, relações pessoais, como a pessoa se relaciona também com os problemas dela, com os sentimentos dela, e ver direitinho o que está ajudando, o que está atrapalhando e proporcionar soluções para essas questões junto com o tratamento na maca de agulhas e massoterapia. Então, tudo isso junto é o que vai apresentar a grande questão da medicina chinesa, que vai estar podendo ajudar ela de uma forma holística, né, de uma forma integral. É isso que é uma das grandes vantagens que eu vejo de estar tendo essa terapia. Existe algum efeito com relação à estética, como estrias, rugas? Sim, Deca, a medicina chinesa ela tem a área estética dela. Eu mesmo trabalho com acupuntura estética facial, que é a ideia de usar microagulhas, né, agulhas bem pequenas, para estar trabalhando as famosas linhas de expressão, né? Conforme a gente vai envelhecendo, né, nós vamos ficando com aquelas
tanto rugas, né, quanto aquelas grandes marcas de expressão, né, o bigodinho chinês, aquelas rugas aqui na testa, umas aqui próximas do queixo. E aí você utiliza essa acupuntura para estimular a circulação, a produção natural de colágeno e elastina, e isso faz com que essas linhas de expressão fiquem muito menos acentuadas e rejuvenesça esse quesito de dar uma levantadinha, esticadinha na pele, que essas são áreas também que elas são menos estimuladas naturalmente, tanto pelos movimentos musculares do rosto, quanto também por estímulos de uso, né? Diferente da mão, por exemplo, que é algo que está pegando, ou o pé que está tocando toda hora no chão, né? O rosto a gente não tem esse tipo de estímulo, então as microagulhas vão estar fazendo esse estímulo. E também trabalha com gordura localizada, né? A gente utiliza a eletroacupuntura em regiões, por exemplo, de barriga, ou regiões que têm estrias, regiões que têm celulite, ou só acúmulo de gordura mesmo, com o processo da eletroacupuntura que a gente chama de eletrolipólise, né? Então, que é a quebra de gordura pelo estímulo elétrico. Além do estímulo elétrico também gerar um estímulo maior na pele, na musculatura, o que vai fazer com que tenha uma ampliação da mesma forma que no rosto, para melhorar a elastina, o colágeno da região e melhorar a circulação e fazer com que essa região perca gordura de forma como nas outras regiões do corpo. Por isso que algumas regiões a gente tende também a ter mais acúmulo de gordura e outras não. E esse tratamento ele pode ser um aliado para estar tratando a obesidade junto com outros fatores, né? Porque a obesidade ela não é só um problema estético, mas também normalmente ele está relacionado a alguma compulsão alimentar, algum problema aí emocional, psicológico que está fazendo normalmente a pessoa comer demais. Além também do organismo dela tá tendo algum auxílio para isso, né? O metabolismo da pessoa não está funcionando direito por conta da alimentação dela, por causa dos hábitos dela também. Então tudo isso vai ser visto no consultório. Se ela tiver apresentando algum problema desse tipo, nós vamos estar tratando isso com acupuntura clássica, né? Acupuntura convencional, juntamente com esse tratamento estético para estar ajudando ela também a perder essas gorduras localizadas ou essa gordura em geral no corpo dela que está atrapalhando ela, que está gerando obesidade. Esse estímulo elétrico é muito interessante. Dizem que pode ajudar até os atletas. Eu lembro de uma propaganda na TV daquele que ficava mandando estímulos para o corpo. Será que ele funciona como um exercício localizado? Eu não diria que ele funciona como um exercício localizado, mas ele melhora sim a prática esportiva, né, ou a parte atlética que a pessoa pratique. Então ela vai promover um relaxamento maior da musculatura, uma regeneração muscular muito mais rápida. Por exemplo, a musculação. É muito comum eu estar tratando aqui no consultório pessoas que treinam musculação e elas tendem a sentir tensões. Trapézio, costas, ombros, região de coxa, porque como você está trabalhando muito hipertrofia, né, muito estímulo de contração de força, é comum você ir tendo uma mudança da sua amplitude de mobilidade, amplitude articular, e isso vai tendendo a gerar muita tensão na musculatura. Então, esses estímulos elétricos, sem dúvida, eles são bem interessantes para estar aliviando esses efeitos colaterais desse tipo de exercício. E normalmente, alguma adaptação de técnica também pode estar ajudando em conjunto. Às vezes uma massagem, né, tanto nesse caso normalmente o shiatsu, às vezes uma ventosa ou uma mocha bustão, né, que está tudo aí dentro do escopo da medicina chinesa também. Cada um tem suas especificidades e dependendo do caso a gente pode estar alternando qual recurso da medicina chinesa que a gente vai estar usando. Mas a eletroacupuntura sem dúvida é muito boa para esse caso sim, DK. Muito legal essa medicina natural, Gustavo. Nós, da Rede Integrativa, agradecemos sua participação. E para quem ouviu o podcast e quer conhecer mais sobre esse assunto, preparamos um e-book com algumas dicas de pontos para você estimular agora mesmo em seu corpo. Isso mesmo, DK. Toda essa consultoria, mentoria que a gente faz com o paciente, tem tanto bastante conteúdo no Instagram aqui da clínica, né, que está o meu nome pessoal, Gustavo Gozelli, com o paciente, né, estando presencialmente, dá para fazer toda essa análise, todo esse diagnóstico com ele. E entrando em contato comigo,
né, aqui pelo WhatsApp ou pelo Instagram também. Posso resolver as dúvidas das pessoas que estiverem interessadas. Vamos estar deixando aí disponível para eles também, ok? Gratidão, meu querido. Muito obrigado aí para os ouvintes também. Você ouviu o podcast Escuta Ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.